João capítulo 15, versículos 18 a 27. Você alguma vez sentiu que não estava bem em algum lugar, que aquele lugar não era para você, que talvez você tenha sido convidado para ir numa festa e chegando lá você viu que o ambiente não era exatamente o que você queria? Às vezes, talvez você possa sentir assim também no trabalho, na escola, em algum ambiente onde você pode ser como um peixe fora d'água, como a gente costuma dizer, né? E é assim que o mundo é para os cristãos. É um ambiente inóspito, é um ambiente onde nós, como cristãos, normalmente não nos sentimos bem. E o mundo, ele parece que quanto mais passa o tempo, vai ficando cada vez mais complicado. E cada vez mais a gente entende que esse mundo, para nós, é um ambiente inóspito. Vamos ficar de pé, quem pode, para ler a palavra de Deus. Nós vamos ler João capítulo 15, versículos 18 a 27. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora, não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim quanto a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei: odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Vamos orar? Senhor, obrigado porque Tu estás conosco, Teu Espírito está em nosso meio, habitando em nós e no meio de nós, e fazendo, Senhor, a Tua obra. Apesar de nós estarmos neste mundo que odeia o Senhor, odeia a Tua palavra, os Teus princípios, mas nós estamos aqui para testemunhar, porque o Teu Espírito é que nos induz a isto e também nos capacita. Obrigado, Senhor, que Teu Espírito possa também falar em nossos corações, neste momento em que lemos a Tua palavra e nela meditamos. Pedimos também que Tu possas abençoar aqueles irmãos que não estão conosco, que Tu possas estar com eles também, abençoa as outras igrejas que estão reunidas também em torno da Tua palavra. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, podeis assentar. Ambiente inóspito. Jesus, ele
alerta os seus discípulos que o mundo ia odiá-los por causa do seu nome. O mundo já o odiava. O mundo não foi feito, aliás, o mundo foi feito para nós, né? Mas Satanás tomou conta do mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Ela diz que o Deus desse século, ela não diz diretamente assim, mas ela insinua, ou ela mostra pelo contexto, que quem é o Deus desse século, ou desse tempo, é o próprio Satanás. Ele pegou as coisas boas de Deus e transformou em armadilhas, em coisas ruins. E nós, como cristãos, nos sentimos aqui como se não fosse o nosso lar. Por isso que nós cantamos que somos forasteiros aqui, que estamos em terra estranha, que o nosso lar não é aqui, o nosso lar é lá no céu, que nós aguardamos a vinda de Cristo, que a nossa cidade não é aqui, a nossa cidade permanente, mas é uma cidade que está no céu, e onde Jesus foi preparar lugar para nós, e vem nos buscar. Ou nós vamos morrer, estar com Ele, ou Ele virá antes de nós morrermos e seremos arrebatados. É esta a nossa esperança, é esta a nossa fé. É claro que nós amamos também esse mundo, nós amamos as coisas deste mundo. Outro dia nós estávamos, hoje mesmo, a gente estava vendo na televisão muitas imagens de drones, né, mostrando quantos lugares maravilhosos tem no mundo, né, aquelas montanhas, aquelas pedras enormes, aquelas construções seculares, e a gente fala assim, puxa, como esse mundo é maravilhoso. Mas no dia a dia, quando a gente está vivendo nesse mundo, a gente vai percebendo que de fato, como Jesus diz aqui, o mundo nos odeia. E o ódio que está falando aqui, pode ser que não seja um ódio aberto. Pessoas não vão ficar olhando para você e dizendo que te odeiam porque você é um cristão. Mas as coisas parecem assim colaborar para que nós nos ajustamos com esse mundo, nos conformamos com esse mundo, ou nós vamos nos sentir mal, né? Porque nós não podemos partilhar das mesmas coisas que o mundo, né, esse sistema do mundo participa. Então nós vamos ver aqui nesse texto alguns motivos pelos quais o mundo nos odeia. Jesus vai falando aqui, e no versículo 19, nós podemos dizer que o mundo nos odeia porque nós somos diferentes. Nós não somos como as pessoas neste mundo. Pedro, quando ele está falando na sua carta lá, exortando a igreja a não desanimar, a perseverar, mesmo diante das tribulações, em algum momento ele diz que o mundo estranha que nós não participamos das mesmas coisas que eles, e por isso o mundo nos odeia. Quando nós nos restringimos de algumas coisas, por exemplo, você está numa roda de amigos e eles estão bebendo bebida alcoólica, e você diz, não, obrigado, eu não bebo. Quando eles começam a contar piadas que não são boas, né, piadas sujas, e você sai meio de escanteio, e quando eles começam a zombar de você, né, porque você é um crente, porque você vai à igreja, porque você tem princípios cristãos, e a gente pode sofrer muito com essas coisas, principalmente quando nós somos mais jovens. Quando a gente vai amadurecendo, a gente vai compreendendo essas coisas, a gente vai achando ali o nosso espaço, mas quando somos jovens, nós sofremos muito mais. Então, nos versículos aqui 18 e 19, Jesus diz que, primeiro, antes de odiar a nós, odiou a Ele. Não é isso que aconteceu com Ele?
ele foi odiado sem motivo. Mas a gente está achando aqui, tentando entender, na verdade, porque o mundo odeia, né, a Cristo e os cristãos. Então nós somos diferentes, nós não participamos da mesma coisa que eles. Quando ele diz no versículo 19, porque não sois do mundo, porque do mundo eu os escolhi, ele está dizendo que ele nos tirou deste mundo, ele nos separou deste mundo. E aí nós somos então pessoas escolhidas, e isso de certa forma causa inveja em outras pessoas. Como Pedro dizia, que eles não entendem e eles não aceitam que nós não... Você já foi chamado de santinho, né? Já foi? Eu já fui chamado muitas vezes, né? E quando a pessoa fala santinho, né, ele está dizendo, olha, você quer dar uma de santo, mas você não é santo. É claro que nós não somos santos, né? Mas nós estamos buscando a santidade. Então nós queremos nos separar de muitas coisas do mundo, e aí as pessoas não entendem e nos chamam então de santinhos, ou talvez eles nos vejam como pessoas orgulhosas, e nós devemos tomar cuidado para que não demos motivo para isso, né? Nós temos que confessar que nós somos pecadores. O primeiro passo para nós sermos santos de verdade é nós admitirmos que somos pecadores. Nós somos pecadores tanto quanto os nossos amigos, nossos vizinhos, qualquer pessoa. A diferença é que nós somos perdoados por Jesus, porque nós cremos em Jesus. E nós, quando nós dizemos que vamos para o céu, que nós temos a certeza da vida eterna, as pessoas não entendem. As pessoas do mundo que não creem em Jesus, elas não entendem, elas acham que nós estamos dizendo que nós somos melhores do que elas e por isso nós merecemos o céu. Nenhum de nós merece o céu, nem nós, nem as pessoas que não creem em Cristo. Só há uma maneira de ir para o céu, é pela graça de Deus. Quando Deus decide que você vai para o céu, Ele decide que você é justo, e isto vem através da fé em Jesus Cristo. É a única salvação. E então nós não somos melhores do que ninguém. Mas o mundo, como não entende essas coisas, ele olha os cristãos, ele olha os discípulos de Cristo e ele os odeia. Um acontecimento que ilustra bem isso é o que aconteceu em 2022, há 2 anos atrás, 1 ano e meio, não, 1 ano atrás, 1 ano e pouquinho atrás, né? Porque foi no final de 2022, que foi publicado, né, em vários lugares, aí nas redes sociais. Todo mundo ficou espantado com o que estava acontecendo. Uma mulher que estava orando, é uma forma de protesto, mas é um protesto pacífico. Ela estava orando em frente a uma clínica de aborto, lá na Inglaterra. E a única coisa que ela fez foi ficar lá, do jeito que ela está ali, silenciosa, parada ali na calçada, orando. E aí os guardas foram lá, os policiais, perguntaram o que ela estava fazendo ali. E ela disse, olha, pode ser que eu esteja orando, ou rezando, né, como que ela diz lá. Pode ser que eu esteja orando, em pensamento, aqui no meu pensamento. E aí ele pergunta de novo, mas você está orando? E ela fala, pode ser que sim, no meu pensamento pode ser que eu esteja orando. E aí então ele aprende, né? Ele leva ela para a delegacia, porque fizeram lá uma acusação que ela estava violando o espaço público. Então, parece um absurdo, né, isso aí, mas a Europa, em geral, né, está se tornando assim. As pessoas estão, os cristãos, né, os discípulos, os princípios cristãos estão cada vez mais sendo não só desprezados, mas também odiados. Vocês sabem que em muitos lugares é proibido você evangelizar, né? Aqui no Brasil ainda a gente pode evangelizar nas ruas, né? Mas dependendo do lugar que se você for evangelizar, você já vai ser barrado, não pode, é proibido.
Então é dessa forma que o mundo nos odeia, porque nós somos diferentes, nós somos escolhidos, nós somos retirados. Aliás, inclusive, lembrei de uma personagem lá, famosa, que falava sempre isso, né? A igreja, o nome igreja significa aqueles que, esse termo igreja, né, no grego, eclésia, né, que é aqueles que foram retirados, aqueles que foram reunidos, né, foram retirados de algum lugar para estar em outro. Então é por isso que o mundo nos odeia. É essa ideia que nós temos aqui ao ler os versículos 18 e 19. Também, um segundo motivo pelo qual o mundo nos odeia, tentando entender aí por que o mundo nos odeia, porque o mundo odeia os cristãos, os discípulos de Cristo, é porque o mundo não reconhece a autoridade de Cristo. As pessoas que estão no mundo, que fazem parte desse mundo, que não são cristãos, eles não reconhecem a autoridade de Cristo. Para eles, é como se você ser um evangélico, você andar dentro dos princípios cristãos, é como se você estivesse sendo um prisioneiro, um escravo. Não é mentira, é verdade, nós somos escravos mesmo, somos escravos de Cristo. Mas é melhor nós sermos escravos de Cristo do que nós sermos escravos do pecado. Jesus disse para os judeus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando ele disse isso, os judeus protestaram, falaram: nós não somos escravos de ninguém, nós somos livres. Mas Jesus falou, ele continuou dizendo: todo aquele que pratica o pecado, ele é escravo do pecado. Mas o mundo não entende essas coisas, eles não reconhecem a autoridade de Cristo. Então, por isso, muitas gerações, principalmente como a gente vê ali que aconteceu em Woodstock, foi um símbolo ali da liberdade, né? Liberdade entre aspas, liberdade para que você possa fazer o que quiser, sem estar sujeito ao Evangelho, aos princípios bíblicos. É isso que essa geração, principalmente ali na segunda metade do século XIX, 1960 para cá, a juventude foi se libertando, entre aspas, né, desses princípios, e o resultado é o que nós estamos colhendo agora, né? É isso que o mundo está se transformando. Então, é um motivo para eles nos odiarem, porque eles não reconhecem a autoridade de Cristo. A Europa, que a gente pode considerar a Europa como um dos berços, um dos lugares que é chamado berço do cristianismo, é a Europa, porque ali o cristianismo expandiu, não começou lá, mas quando Paulo foi evangelizar, ele chegou até a Europa, e dali da Europa, depois da morte de Paulo, né, os que continuaram ali a obra, dali eles foram para o resto do mundo, principalmente depois, no final do século XVIII, no final do século XVIII, mas mais ainda no final do século XIX, começo do século XX, os europeus é que foram levando o Evangelho para todo mundo. E não é à toa que a Europa é próspera, não é à toa que a Europa, nós chamamos lá aqueles países de país do primeiro mundo, e nós que somos do terceiro mundo, nós invejamos, né? Muitos até conhecidos nossos foram morar na Europa, porque a Europa é um lugar muito bom para se morar, né? Mas o que aconteceu com a Europa? Prosperou porque seguiram os princípios bíblicos, né? Os princípios do Evangelho, mas as gerações que vieram depois, elas diziam de certa forma, como nós lemos lá em Apocalipse, estou rico e abastado, e eu não preciso de coisa alguma. É assim que esta geração na Europa talvez esteja se sentindo. Então, o que está acontecendo lá
é que as igrejas estão fechando. Ali nós estamos vendo um lindo templo ali, colocado à venda. Eu li um artigo publicado no site da Unicinos, que diz o seguinte: a Diocese Católica na Holanda anunciou, isso foi em 2022, final de 2022, a Diocese Católica na Holanda anunciou que 60% de suas igrejas precisam fechar nos próximos 5 anos, devido à diminuição de fiéis, voluntários e renda. O bispo Hendricks revelou os planos para a diocese lá em Amsterdã, em uma reunião, e entre outras coisas, ele está dizendo ali que os fiéis, por causa ele fala da pandemia, 2022 estava acabando ali a quarentena da pandemia. Ele fala que as pessoas que eram velhas elas ficaram mais velhas ainda, que estavam acostumadas a ir sempre na igreja. E as pessoas mais jovens, eles gostaram, de ter os cultos online e tudo aquilo que aconteceu, então simplesmente pararam de ir à igreja. E foi vamos dizer assim, um empurrão para eles pararem realmente de ir à igreja. Então, ele continua dizendo lá no artigo que naquele tempo tinha 164 igrejas, mas dessas 164 igrejas, 99 teriam que ser fechadas em 5 anos. Então, 2022 até 2027, deve estar acontecendo isso mesmo lá. Então, 99 de 164, ou seja, mais da metade, 60% das igrejas. E das que ficarem, que seriam 65 igrejas, daquela diocese lá na Holanda, 37 poderiam continuar por mais 5 ou 10 anos no máximo. E somente 28 igrejas ficariam no final. Somente 28 igrejas centrais. Então é assim que está acontecendo na Europa, com a igreja católica, com a igreja protestante também. E não admira, de nós termos tão pouca audiência, na nossa igreja. Porque as coisas realmente estão assim. As pessoas, então, o mundo é assim. O mundo não reconhece a autoridade de Cristo. Para quem ir na igreja? Não é? É um mandamento, Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então ele não disse que estaria com você em uma situação especial, sim, mas quando ele diz 2 ou 3, então ele está dando a entender que ele quer que nós nos reunamos. Nós falamos na outra pregação, que sobre aqueles mandamentos de amar uns aos outros, nós só podemos amar uns aos outros, só podemos praticar isso se estivermos juntos. Se não nos reunirmos, isso é impossível. E também um terceiro motivo que o mundo nos odeia, o mundo odeia os cristãos, o mundo odeia os discípulos de Cristo, é que eles não podem, eles são incapazes de enxergar a verdade. O mundo é incapaz de enxergar a verdade. Por mais que esteja ali na cara, eles não enxergam. Nós vivemos no mundo hoje que, hoje tem um termo moderno que eles chamam de pós-verdade. Ou seja, a verdade não importa mais. Importa é o que você acredita. Pode estar na sua cara ali a verdade, os fatos, mas você vai acreditar naquilo que você quer acreditar, Então, nós vivemos num mundo assim hoje. Mas não é só hoje, O mundo sempre foi assim. Desde aquele tempo já, Jesus estava alertando. O mundo odeia. Nos versículos 22 e 23, ele diz que... ele fala, se eu não tivesse vindo e não tivesse falado para eles, para essas pessoas aqui no mundo, eles não teriam pecado. Ou seja, eles teriam como se desculpar, eles teriam como dizer, não sabia. Mas como ele veio e falou,
e ele também não só falou, mas ele fez muitos milagres, ele fez muitas obras, mostrando que ele realmente é o Cristo, que ele realmente é o Filho de Deus. Então as pessoas são indesculpáveis, mas mesmo assim eles continuam negando, continuam odiando. E aqui ele diz, né, que inclusive já estava escrito no versículo 25 que eles iam odiá-lo sem motivo, mesmo ele mostrando, ele fazendo bem, mesmo ele mostrando ali através dos milagres que ele é o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Mesmo assim as pessoas o odiaram. Quando ele foi lá, o pastor Ismael mencionou hoje na oração, né, que ele padeceu sob Pôncio Pilatos, né, porque Pilatos era o governador naquela época, e quando eles queriam crucificar Jesus, os próprios judeus não podiam fazer isso, porque eles estavam sob o governo dos romanos. Só os romanos poderiam crucificar uma pessoa, e eles queriam que Jesus fosse crucificado. Então eles o entregaram e insistiram para que Pilatos o condenasse à morte, à crucificação. Então tem aquela famosa cena quando ele lava as mãos, né? Porque ele mesmo sabia que Jesus era inocente, ele queria soltá-lo, mas por causa da pressão do povo, dos sacerdotes e do povo, ele então entregou Jesus para ser crucificado. E tem também aquela conversa quando ele pergunta, né, ele está falando com Jesus e ele se admira de que Jesus não se defende das acusações, e ele fala: olha, se eu quisesse eu podia soltar você, e você não está colaborando, né? Não está colaborando com as investigações, né? Você não está querendo falar, né, responder. E Jesus então só disse: olha, se Deus não tivesse, se do alto não tivesse vindo autoridade, você não teria essa autoridade. E aí ele falou: então você é rei. Aí ele falou: não, mas o meu reino não é deste mundo. E aí ele fala, Jesus fala da verdade, né? Eu vim para falar a verdade. E aí o Pilatos fala assim: mas qual é a verdade? O que é a verdade? E aí ele não espera a resposta de Jesus, né? Ele só vira as costas e vai embora. Ele achava que Jesus não ia saber responder, mas Jesus já tinha dito, não é? Ele diz: eu sou a verdade, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas o mundo, tanto Pilatos quanto, né, os sacerdotes, o povo e o mundo em geral hoje em dia, não pode, como pessoas cegas, né? São incapazes de enxergar a verdade, porque só quando o Espírito Santo nos abre os olhos, né? Só quando ele nos capacita é que nós podemos, então, com os olhos abertos, enxergar a verdade. Tem quando Jesus conversa com os judeus, no capítulo 8 de João, um pouco antes, ele fala justamente isso, né? Que vocês, em João 8, 43 e 44, qual é a razão que vocês não compreendem a minha linguagem? É porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. É isso que Jesus diz. Então, irmãos, concluindo, a gente vê aqui nos versículos 26 e 27, os últimos versículos que nós lemos, que quando viesse o Consolador, né, ainda não tinha vindo, agora nós já temos, né, o Consolador, o Espírito Santo, e Jesus disse: quando viesse o Consolador, que ele ia enviar da parte do Pai, e ele já enviou agora, ele nos ajudaria a dar testemunho. Ele mesmo ia testemunhar, e nós também íamos testemunhar. Os seus discípulos e nós, né, que damos esta fé e somos também discípulos de Cristo, estamos testemunhando pelo Espírito Santo. É por isso que nós estamos em um mundo inóspito. É por isso que nós estamos sofrendo
Graças a Deus, aqui no Brasil não temos ainda perseguição física, né, de pessoas serem mortas, né, por causa da fé. Pelo menos não é comum aqui no nosso país. Mas há países que são assim. Mas nós sofremos o que eles chamam de bullying, né? O termo famoso é bullying. Nós sofremos sim. Nós ficamos muitas vezes chateados, nós ficamos muitas vezes entristecidos, porque esse mundo é para nós um ambiente inóspito. Apesar de ser um mundo maravilhoso, nós não podemos ter a plena alegria nesse mundo, porque ele não foi feito para nós. Mas nós estamos aqui, Deus nos deixou aqui para testemunharmos. O Espírito Santo, estando em nós, quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, quando nós declaramos a nossa fé em Jesus, nós nascemos de novo, o Espírito Santo vem habitar em nós, e nós então podemos ter forças para viver nesse ambiente inóspito e testemunhar. Como diz Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 4, de 1 a 4, pelo que tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, irmãos, nós estamos num ambiente inóspito. Não se admire de que o mundo odeia aqueles que querem viver piedosamente em Cristo. Talvez não seja um ódio aberto, mas um desprezo, uma zombaria, né, que faz você se sentir num ambiente que não é seu, né, não se sente deste mundo. Não se admire disso, né, porque Jesus já nos alertou. E quanto mais você quiser viver para Cristo, fazer a vontade de Deus e se santificar nesse mundo, você vai ser perseguido, porque esse mundo nos odeia. Mas antes de nos odiar, ele odiou a Cristo. Ele nos odeia. Aliás, se o mundo não odiar a nós, se não nos odiar, nós estamos no caminho errado, não é? Se nós estivermos no caminho certo, o mundo vai nos odiar, porque esse mundo jaz no maligno, e o maligno não vai nos amar. Só se nós nos conformarmos com esse século. Se nós nos conformarmos, aí sim o mundo vai nos amar. Então fica esse alerta, né? Não amemos o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então, irmãos, vamos ser consolados, né? Não vamos nos admirar e não vamos desanimar, porque nós estamos aqui para um propósito, que é testemunhar. E não é fácil testemunhar quando as pessoas nos odeiam, mas é esse a nossa missão. Amém? Deus nos abençoe e nos fortaleça para que nós possamos ser boas testemunhas de Cristo.